Bem-vindo, bem-vinda. Om Mani Padme Hum. Sempre que eu falo de obsessões, possessões, infestações, sempre que eu aponto na direção das limpezas espirituais, eu sinto a necessidade de iniciar essa conversa tocando um sino tibetano, essa vasilha, esse prato, porque o toque do sino, ele traz vibrações auspiciosas, vibrações abençoadas que atuam no nosso ambiente, que atuam próximas a nós. Inclusive hoje existem várias músicas nesses aplicativos de música, Spotify, da Apple Music, Amazon Music, aplicativos de músicas que se utilizam de sinos tibetanos e que são músicas muito interessantes para você colocar na tua casa, mesmo em momentos que você não está em casa. Por exemplo, por vezes nós temos muitos pets, esses pets anjos, que nos acompanham, e eles se envolvem muito conosco quando estamos estressados, cansados, quando estamos com medo, ansiosos. E a colocação dos sinos tibetanos, para os nossos pets escutarem, para o ambiente que nos cerca, ele é muito curativo mesmo. E é sobre isso que eu vou estar conversando aqui hoje contigo, falando sobre como nós podemos curar o lar, nosso local de trabalho, a nossa clínica para quem é um terapeuta, o nosso dojo para quem é um professor de yoga, ou a nossa para quem é um professor de artes marciais, a nossa sala de yoga. Vamos observar esses elementos, não só a infestação de ambientes vários, mas também eu quero falar contigo do que é chamado de possessão, obsessão e infestação, que são três elementos diferenciados. Normalmente no Ocidente é muito comum nós falarmos de obsessões, que são como energias que ficam no nosso corpo prânico, chamado de prana maya kosha, e que nos levam para alguns lugares. Existe inclusive o kama rupa. Kama é corpo, e rupa é uma energia negativa, é o chamado baixo astral. Quando nós fazemos um movimento com as mãos, que é colocando o polegar para baixo, o polegar bem assim apontado para baixo, nós estamos trabalhando com a energia do baixo astral. E quando trabalhamos com o polegar para cima, é o alto astral. E na natureza, na existência, nós também temos essa energia, o alto astral e o baixo astral. Então, Kama Rupa são obsessões consideradas vias de esquerda, vias negativas, obsessões do plano chamado baixo astral. Dentro da visão indiana, ele é formado principalmente por formas de pensamento, nem tanto por pessoas ou por entidades, mas por um aglomerado de situações. Então, Kama, corpo, Rupa, negativo. Mas existe o alto astral, também chamado de Kamadeva. Kamadeva é um corpo positivo. Então, quando você faz uma oração, um mantra como Om Mani Padme Hum, você está atraindo energias desse plano que é chamado de alto astral. Olha que diferente aqui, o baixo astral e o alto astral. Então, a obsessão, ela nos influencia por bem, podemos ser caridosos, gentis, honestos, justos, ou para o mal, que é o negativo. E é interessante para nós que moramos no Brasil, o meu público aqui é do Brasil, é de Portugal, é de Cabo Verde, é do mundo inteiro hoje por causa da internet, mas o Brasil, ele é considerado o 147º, 147 país mais corrupto do mundo. Então o Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo.
Então você imagina a energia que nós temos aqui em nossa volta, de corrupção, de injustiça. E veja bem, isso não é uma opinião minha, é um dado, um dado. O Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Seja isso nos impostos, em órgãos públicos, em questões que envolvem justiça, esse é um dado. Então, para você, por exemplo, que trabalha em locais que existem corrupção, você tem que fazer muita oração, muito mantra, você tem que se proteger para não ser influenciado por esses cama-rubas que são padrões negativos. Quando alguma coisa toma conta de mim, isso é chamado de possessão. Possessão nós temos também uma positiva e temos também uma negativa. Existem as duas possessões. Olha que forte isso. E uma das possessões, que é chamada a negativa, ela... Normalmente a gente precisa de um exorcismo, de uma limpeza muito sofisticada para se trabalhar com essa energia. É para se tirar as chamadas possessões negativas. E existem as possessões positivas, que as pessoas confundem com canalização, mas a possessão, algo muito grande toma conta de ti. Como, por exemplo, vamos falar tem um filme que fala sobre isso, que chama Estigmata, que é uma menina que ela acaba sendo estigmatizada, possuída por uma energia crística. E São Francisco passou por isso. Então, possessão e obsessão são essas duas energias. Tá? Obsessão só fica te influenciando, possessão toma conta da pessoa. E existe também o que é chamado de infestação. O que é uma infestação? Infestação é quando o ambiente que nós vivemos, o ambiente que está próximo a nós, está com essa energia baixa, essa energia perversa. A infestação dificilmente é algo positivo, como a obsessão. Você pode ser obsediado por coisas muito boas. Isso é raro alguém falar. Você pode ter uma estigmatização, que é uma possessão de uma energia incrível. Mas existe também a questão do ambiente, chamado, repito, de infestação. Você sabe que eu, como terapeuta, eu como professor de terapias, insisto para que quem gosta de terapias, de yoga, de meditação, quem gosta de uma vida interior, que você descubra o seu lugar no mundo. E às vezes o seu lugar no mundo é numa montanha, às vezes é no meio do mato, tendo um sítio, fazendo ali a tua horta. Às vezes o teu lugar no mundo é no mar. Outras vezes é próximo de uma cachoeira ou próximo de um rio. E outras vezes até faz sentido para você morar em cidade grande, porque existem várias formas de cidade grande e existem também, em todas as cidades grandes, bairros com uma energia muito positiva e outros com uma energia péssima. Um exemplo em São Paulo, onde eu tenho a minha escola, que é a Humana e Amor, junto com o Espaço Dalma, existem ali por perto algumas praças onde muitas pessoas se drogam, com uma das piores drogas que pode existir. Existe o tabaco, que é provavelmente a pior, que tem os maiores obsessores, esse que é oficialmente permitido, que o próprio Drauzio Varela fala que é o que mais vicia, é o mais perverso, é o mais maldoso, e existem outras drogas terríveis, e que por detrás delas vem uma série de obsessores. Então, o local onde existe, tem um nome horroroso que eu não vou falar, na cidade de São Paulo, não sei o que é lá, Lândia, ali existe uma energia, ali existe uma infestação. Em algumas casas também existem infestações, casas que aconteceram situações violentas, ou incêndios, ou situações de perda muito grande. Lugares onde existem corrupção também são lugares infestados. E vamos de cara passar para você uma das coisas mais importantes
que eu considero, eu quero ensinar muitas coisas, que é o trabalho com música em lugares que a energia não está legal. De cara, vamos pensar em 4 tipos de música: música do fogo, da terra, do ar e da água. 4 tipos de música. E músicas do éter também, que são as chamadas músicas do espírito. Então, vamos falar das músicas da água. Você baixar, você colocar em algum aplicativo, no teu ambiente, músicas de água. O que é música de água? Que tenha barulho de mar, ou barulho de cachoeira, ou barulho de chuva. Eu adoro dormir com músicas que tenham barulhos de chuva. Existe também músicas que têm sons de golfinhos e sons de baleias também. E outras que têm sons de gato, que você vai escutar aqui em alguns momentos, sons de gato que são muito poderosos também. Mas a música da água, como o próprio nome diz, água, ela limpa, ela cria uma fluidez. Então você pode colocar na tua casa sons de mar, sons de cachoeira, sons de rios, e você pode até sair, deixa essa música de água tá fluindo ali. Laércio Fonseca, que é um místico como eu, um dos pouquíssimos místicos que coloca corpo na espiritualidade, que a espiritualidade ocidental ela é muito mental, Laércio Fonseca, é difícil falar de algum outro, Pedro Cooper, Juliana Araújo, trazem o corpo para a espiritualidade. Quer dizer, o teu corpo precisa fazer práticas, enfim, trabalhar corporalmente. E o teu corpo tem que ter contato com a natureza na nossa visão. Então, por exemplo, o Laércio Fonseca ele sempre diz, às vezes a gente mora num apartamento que em cima as pessoas brigam, do lado é maior confusão, embaixo é o caos, embaixo as pessoas escutam músicas que são altamente do baixo astral, músicas que te jogam lá para baixo, que despertam em você o que existe de pior em você. Os próprios gregos falam que quando um país não tem corrupção, quando o país é justo, as músicas desse país são muito poderosas. Eu vou ver também, em países muito livres, existe um ambiente de rock and roll muito forte, que o rock traz liberdade, muita liberdade. E quando existem músicas ou confusões embaixo, em cima, do lado, no teu escritório, enfim, você pode deixar essas músicas de água para criar processos de limpeza e trabalhar essa infestação. Então, repito, tem música de chuva, tem música de cachoeira, tem músicas de golfinhos, que traz um elemento natural incrível para as tuas práticas. Tem músicas com sons de baleia. Tem um sujeito que chama Terry Oldfield. Recomendo demais as músicas dele com sons de água. Depois nós temos as músicas de terra. O que é música de terra? É tambor. São tambores de povos originais e que são tambores que puxam a força da Mãe Terra, da Pachamama, da Gaia. Você sabe que até falando de música da água, tem uma música do Guilherme Arantes que é incrível, que chama Planeta Água. Que música linda, que música linda. E esses dias eu fiz uma live, né, como se diz, um vídeo pequeno falando de não usarmos garrafinhas de água, porque é uma água que está em plástico, o plástico destrói, temos hoje os microplásticos. As garrafinhas de água cada vez são menores e custam mais caro. Então traz energia de impostos mentirosos, de destruição planetária. A energia da água, por exemplo, São Lourenço era um chakra da Terra, um chakra incrível da Terra, São Lourenço. E ele foi... A Coca-Cola canalizou a água de São Lourenço, então passa por cano, sei lá, se perdeu essa energia. Então eu sinto que é muito importante para você beber água natural, escutar música de água se você está longe da água e está perto de cachoeiras e outros elementos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, terra, que são os tambores. A água limpa, os tambores eles te aterram.
Então você vai encontrar várias. Tem o som dos siuques, que é um som mais forte, dos navarros, que são sons muito fortes também. Tem os sons dos apaches, tem os sons de alguns povos aqui da América do Sul, como a tradição apinca, que toca tambor. O tambor te aterra. Então o tambor na tua casa pode servir como um elemento de prosperidade, porque os sons de tambor te trazem para junto do planeta Terra, fazem você fixar os pés no chão. A água ela limpa, a água atua no emocional. Quando você não tá legal, coloca músicas de água, mesmo que seja do fundo, de fundo. E a terra te dá uma energia de prosperidade, de segurança, de lidar com medo. Além do que, uma outra música que faz você lidar muito bem com medo são as músicas do elemento fogo. O que é música de fogo? Músicas assim que envolvem fogueiras. Fogueira é o principal, que me lembro agora. Aquela lenha batendo. O fogo te traz muita coragem mesmo. Uma ação muito grande, uma ação muito forte mesmo, tá bom? E o fogo, ele é uma música para você colocar na tua casa mais de dia, para ir trabalhar, para acordar, para fazer tua prática de Qigong, que é o treinamento de energia de manhã que eu te ensino. Água não, água é o calmante. E por último, nós temos a música do ar, que são as músicas de vento. As músicas de vento, elas atuam muito no nosso corpo intelectual, no nosso corpo mental. As músicas de vento faz com que eu aquiete a minha mente. Agora, para colocar no ambiente de fogo, terra, ar e água, eu sugiro água. Teus vizinhos brigam, água. Você trabalha em um lugar que existe corrupção, aquela pessoa é corrupta, aquela outra se vende, água. Você trabalha num local onde o trabalho não é ético, o que você faz mas você percebe que existem muitas coisas ali que não são éticas. Música de água. Locais onde tenha muita violência. Eu vejo hoje tanta violência nessas redes sociais, mas é uma coisa impressionante, né? As pessoas não perdoam. E quando a gente passa a não perdoar muitos outros, a gente não perdoa nós mesmos. Então, música de água. Agora, existem as músicas também de éter, que são, por exemplo, canto gregoriano. Só que canto gregoriano, eu mesmo não tenho um ouvido muito legal para canto gregoriano, que são orações. Mas coloque e sai de casa. Para tirar tudo que tem de negativo na tua casa, músicas de Mozart. Principalmente a marcha fúnebre de Mozart. Eu tenho falado muito sobre a marcha fúnebre, sobre o poder da marcha fúnebre, que é uma música de limpeza, de tirar um monte de coisa, de cortar um monte de coisas. Você pode colocar Beethoven, Bach. Todas as músicas são legais. Às vezes eu falo de músicas extremamente baixo astral. Já ouvi uma pessoa falar, você está falando de funk? Não. Existe um funk, por exemplo, Curtis Brown, incrível, é um funk incrível. Toda música, hoje eu vejo muita gente falando mal do funk, mas tudo tem o legal e o que não é legal. Então tem Curtis Brown no funk, que são músicas altamente energizantes. E tem músicas clássicas, como algumas marchas de guerra, eu não me lembro exatamente como fala agora, que não são músicas legais de você estar usando essas marchas de guerra na tua casa, para infestação, tá? Mas colocar mantra Krishna Das, colocar mantras Pai Nosso em aramaico, orações de São Francisco. E volto a repetir, mesmo que você não queira estar escutando esse tipo de som, coloca como um plano de fundo, ok? Eu adoro música, adoro. Na formação que eu tenho de terapeuta vibracional holístico, que tem como bônus o naturopatia,
Eu ensino por demais os terapeutas usarem músicas. Hoje fala-se muito de frequências, que também é muito legal se trabalhar com frequências, mas dentro de um processo terapêutico de cura, eu entendo ser bem melhor, bem mais poderoso a gente usar mesmo música de fogo, de terra, de ar, de água. Eu sinto ser bem mais poderoso usar as músicas clássicas também. Elas trazem algo muito mágico para tuas práticas, os clássicos, os mantras, as músicas de Beethoven. Beethoven altamente curativo, Beethoven, Bach, para você escutar, ok? Vivaldi, as 4 estações de Vivaldi, trabalhas com os 4 elementos também. E as músicas New Age são incríveis, mas elas são muito relaxantes, mas não tem um aspecto tão terapêutico, como a Enya, a Lorena McKennitt, como as músicas do Eolia, enfim, tem muitas músicas New Age, tem as músicas do Áureo Corrá, que são maravilhosas, inclusive tem um CD dele que chama Imagens, incrível, eu acho que é o Imagens que tem muitos sons de água. Então eu volto a repetir, se o teu ambiente está infestado, eu vou ensinar outras coisas em outros momentos. Procura as músicas de água, traz essa energia de água para você, tá bom? E nessa formação que você está estudando aqui comigo, terapia vibracional, naturopatia, enfim, você vai estar aprendendo várias outras formas para se usar como terapia, mas também é importante ter essa percepção das questões energéticas, muito importante, das questões dessa infestação, porque não adianta nada a gente estar limpando o que é chamado de obsessões, de pensamentos negativos, de energias intrusas, eu adoro esse nome, energias intrusas, que vêm nos visitar. Então eu trabalho limpando tudo isso, mas moro num lugar altamente infestado, altamente infestado. Então isso vai acabar entrando em mim. E se eu trabalho num lugar desse, eu já trabalhei em lugares terríveis, terríveis. Eu trabalhei numa empresa que destruía a natureza. Eu trabalhei num lugar que vivia de juros, que vivia de ganância, de avareza, que vivia enfim, de aproveitar o máximo das pessoas, de sem dar nada em troca. Eu me sentia um peixe fora d'água, aquilo me fazia muito mal. E eu poderia estar até hoje nesse lugar, que era uma instituição financeira. Poderia estar até hoje. Mas aí em algum momento eu falei, não, não é isso que eu tenho que viver. E eu caí fora, tá bom? Então faz uma análise, o lugar onde você mora, cidade, como é que é? Bairro, como é que é? É infestado ou não? Teu apartamento, tua casa, o teu trabalho é infestado ou não? E vai trabalhando com essas energias. Primeiro aqui com as músicas. E eu vou te ensinar outros elementos aqui para frente, tá bom? Mas faz uma pesquisa, uma análise, escuta a música de fogo, de terra, de ar, de água, faz tua playlist, escuta os clássicos, ouve um canto gregoriano, músicas do Krishna Das, mantras, todas as músicas que são de oração, de religiosidade, religiões sérias, de espiritualidade, pesquisa, faz tua playlist e deixa tocando na tua casa.